Davidson, por favor. Perfeito. Olha, quando se fala em família, eu fui dar uma pesquisada e a gente tinha que dar uma olhada no livro dos Espíritos. Está lá uma pergunta muito interessante. Quando a gente pergunta, a gente amplia a nossa consciência. Olha a pergunta inteligente. Só de ver as perguntas do livro dos Espíritos já vale uma pós-graduação. Somente as perguntas, mas está lá. Qual seria para a sociedade o resultado de um relaxamento dos laços de família? Eu vou pegar numa ótica e depois a gente chega nos pais. Olha bem a pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado de um relaxamento? Relaxar os laços da família. Desunir a família. Desestruturar a família. Vamos imaginar o que seria isso primeiro, antes de pegar a resposta da espiritualidade maior. Vamos imaginar. As responsabilidades dos pais perante as crianças deixariam de existir, a educação se perderia, o respeito, a confiança, a união entre os parentes de sangue desapareceria. Os laços entre irmãos, primos, tios, netos e avós desapareceriam. E junto com tudo isso, dá para imaginar a falta de zelo, de cuidados. As crianças e os velhinhos, os dois extremos, seriam praticamente abandonados. As crianças e os velhinhos estariam abandonados. Na Índia, nós temos muitas crianças abandonadas. Não estou julgando a Índia, a cultura indiana, não. Os espíritos elevados responderam. Olha bem a resposta dos espíritos elevados. Ocorreria um aumento de egoísmo. Mas o egoísmo está tão alto. Aumentaria, mas ainda assim tem espaço para aumentar o egoísmo. É só esfacelar a família. Em outras palavras, a família. Aí você para pensar, fala, peraí, se a família inibe o egoísmo, a família contribui para o altruísmo. Se não fosse a família, eu não seria um pouquinho de altruísta que eu sou e seria muito mais egoísta. Olha a importância da família. E os espíritos elevados quiseram dizer que, em uma sociedade, quando os laços de família são desprezados, colocados em segundo plano, isto faz, portanto, que atrás de toda essa desvirtude do egoísmo venham outras desvirtudes. Mesmo com a família, nos moldes atuais, a gente percebe que a coisa ainda está balançada. Está balançada. Mesmo a família, falta de liderança, falta uma série de aspectos. A família está em evolução. Mas no bom sentido. O egoísmo traz, principalmente na sua bagagem, o individualismo. O interesse pessoal cresceria. E aí, aquele princípio, amar o próximo como a si mesmo, esquece. Mudaria para amar a si como a si mesmo. Olha que princípio interessante. Amar a si como a si mesmo. Eu estou aqui lembrando de várias pessoas que optam por morar sozinhas e ficarem solteiras. Interessante. Eu conheci algumas, mas eu não vou dizer porque o tempo é curto. Mas reflita. O que está por trás? O que está por trás? Como fica a sociedade onde cada um só pensa em si? O outro não teria importância nenhuma. Com isso, é abandonado também alguns princípios tais como a compreensão, a fraternidade, a caridade. O mais forte deixa de ajudar o mais fraco. Os pontos fortes de cada um não são aproveitados. Os pontos fortes aparecem quando você está em equipe na sociedade. No trabalho, cada um vai fazer a sua parte, jamais contribuir com o outro. E mesmo essa ideia de satisfazer o cliente, cumprir prazos, esquece. Num time de futebol, eu estou viajando, hein? Os jogadores evitariam de passar a bola. Ficariam ali, só eles ali driblando, mostrando bonitão. Os médicos fariam apenas o básico. Deu o horário de trabalho do médico,
Eu fico imaginando o médico soltando o bisturi, ó, deu meu horário, tchau e benção. E está lá o paciente aberto. Com relação aos políticos, aí não dá nem para imaginar. Não vamos entrar nessa área, não. Os moradores de rua encontrariam muitas dificuldades para conseguir uma doação e, consequentemente, sobreviver. Em casos de tragédias como essa do litoral paulista, as ajudas não ocorreriam. E o governador nem estaria aí com a peteca. Os países mais ricos abusariam mais ainda, mais. Eu fico aqui lembrando a Europa, que explora a África mais ainda. Exploração dos países desorganizados, corruptos, mais pobres. As instituições de caridade também teriam dificuldade para se manterem. A sociedade se desmoronaria. E aí, quando a gente está falando tudo isso, faz lembrar o quê? Quem não estuda o passado, a sociedade que não estuda o passado, corre o risco de cometer o mesmo erro. Exemplo histórico disso, a destruição do Império Romano. Projeto de Jesus, para nós termos aqui um único Estado, todos sem alfândega, um projeto, lógico que tinha plano B, plano C. E não deu certo. Por quê? Vamos analisar a destruição do Império Romano. Excesso. Olha, o excesso é veneno. Lembra? Excesso é veneno. Tem que tomar cuidado. Equilíbrio. Excesso de água pode dar convulsão. Tem que tomar a quantidade certinha. Os 8 copinhos de água, no mínimo, cada um com o seu peso. O excesso de riqueza, o excesso das tentações, das mais diversas, o excesso de abuso de poder. O excesso de abuso de poder vai lembrar outros países, mas o Império Romano, o excesso de liberdade, adultério, corrupção, provocaram o quê? O enfraquecimento da família romana. Eu vou repetir. O enfraquecimento da família romana que estava começando. Lógico que durou aí 450 anos o Império, tiveram muito tempo para fazer isso, a ausência do bem. E com isso, a família se desestruturou, tirou outro ser. Essas desvirtudes destroem qualquer tipo de estrutura familiar, qualquer tipo. Lógico que teve lá o Teodósio, bom, vamos recordar, o Constantino, ele já estava professando o cristianismo, aí o Teodósio oficializou. Mas olha que junta religião com Estado, desculpa, religião com política, onde entra a política, sai de perto. E aí, bom, aí você já conhece a história. Jogar a responsabilidade, por favor, é o mal necessário, eu estou aqui, por favor, filtrem as minhas palavras. Já jogar a responsabilidade na espiritualidade menor, não podemos. A espiritualidade elevada traça um programa de unificação do planeta na época do Império Romano, galgada nos princípios de Jesus, ali em cima do Império Romano, que dominaram tudo, um dos maiores, mas o maior império que eu conheço, dominou todo o Mediterrâneo. Mas os espíritos elevados respeitam o livre-arbítrio. O espírito elevado não interfere jamais as decisões. Lógico que tem um limite. Quando começa a exceder, vem uma interferência, vem um terremoto, vem alguma coisa. Então, vem alguma ocorrência, vem. Fiquem tranquilos. Quando eu estive na última década de 80 nos Estados Unidos, ali eu percebi, isso ouvindo os brasileiros, muitas velhinhas, pessoas com 80, 85 anos, com qualidade de vida, mas morando sozinhas. E elas começaram a adotar os latinos-americanos, os sul-americanos que iam para lá. E tinham muitos brasileiros fazendo companhia para velhinhas em troca de moradia e comida. E eu fiquei refletindo, eu falei, caramba, muito legal, porque não é fácil a solidão, mesmo a soledade não é fácil. Mesmo a soledade, mas enfim, a solidão não é fácil. E aí eu fiquei refletindo, e eu me lembrei de um amigo americano, que ele, quando completou 18 anos, a família dele nos Estados Unidos, mandou ele embora. Pô, agora você tem que se virar, irmão.
era cultura daquele estado e de vários estados. Completou 18 anos, tanto é que você vê filha de gente milionária, eu lembro da filha do Barack Obama trabalhando numa lanchonete, eles estimulam, forçam o camarada a sair, se virar com 18 anos. E, portanto, é algo que fica mais ou menos normal, e eles acham normal os pais ficarem abandonados. Eu fiquei numa pensão com uma senhora na época lá, que fantástico, né? Me ajudou muito. Né? Então, vejam bem, os pais são normalmente abandonados, como se fosse algo normal. Aí é interessante, você pesquisa, você vê que a família brasileira, até um prezado momento, com a graça de Deus, tomara isso continue, ela tem uma forte influência latina europeia. Portugueses, espanhóis, italianos, uma forte influência, e africana, que faz com que, e mesmo que as outras tiveram, de alguma forma, outras influências, as outras raças que vieram para o Brasil influenciaram de alguma forma. Mas essas são as mais importantes. E conseguiram manter a instituição da família de uma forma acolhedora, com calor humano. Um calor humano. Tanto é que, nos dias atuais, tem uma geração aí que está demorando para sair de casa. É como um camarada com 33 anos lá, embaixo das asas da mãe, no bom sentido. Então, tem um lado positivo. Nós vamos chegar lá. Agora, me preocupa tudo isso que vem acontecendo no Brasil, e eu vou fazer uma comparação, e nós vamos chegar aqui, mas, por favor, não estou entrando em política. Quando você vê lá o Supremo Tribunal de Justiça definindo que a polícia já está há 15 dias, não pode revistar a pessoa, a não ser que se tenha uma suspeita, e já há um bom tempo, eu tenho conversado com alguns policiais que trabalham em São Paulo, nas grandes capitais, eles estão proibidos de entrar em determinados bairros. Proibidos. E aí, eu fiquei pensando, a polícia está perdendo as suas funções. Se tudo isso está acontecendo e tudo leva a crer que está aqui no Brasil, e não é só no Brasil, isso aí, pelo que eu percebo, tem aí forças externas, como que ficam as crianças nesses locais? Eu fico aqui pensando, os riscos são de desordem. Aí você vê lá nas escolas ideologia de gênero, músicas de baixíssimo nível infiltrada, aí na Pousada da Esperança, onde está locada a Casa do Dr. Bezerra de Menezes, quando eu saio, eu fico ouvindo as músicas que tem ali. Incrível. E roda, eles colocam bem alto, influenciando. Portanto, é visível, só não enxerga quem não quer. Por favor, eu não estou entrando em questões políticas. Não estou e não quero. Mas é visível a tentativa de inversão de valores. Crianças grávidas, sem condições mínimas de administrar uma família, excesso de divisões entre a população, grupos, tribos, LGBT, PPP, e aí vai. Eu não tenho nada contra, mas aqui, nós somos todos irmãos, tiveram umas polêmicas familiares e provocam o rompimento de relações. E aí eu vi recentemente um médico conceituado, numa televisão conceituada, glorificando os prazeres da droga. Eu falei, ai, meu Deus, o apóstolo João, como que ele visualizou isso lá na ilha de Patmos? Apocalipse de João. Como que ele visualizou? Está acontecendo. E nós sabemos que Roma tinha uma missão nobre, que era essa unificação. Aí os bárbaros atacaram, eles não estavam consistentes, viraram as cidades de Estado, eu não vou entrar nessa questão. Tá? Os bárbaros eram todos estrangeiros que estavam fora da cultura romana. Mas deixa para lá isso. O Brasil, olha bem, nós sabemos que Roma tinha uma missão nobre. O Brasil também tem. O Brasil é a pátria do Evangelho. Eu não tenho dúvida que nós teríamos aqui uma pressão enorme, enorme, enorme. Uma pressão espiritual da ausência do bem, que lá foi pesada no Império Romano e aqui também está sendo. E com isso aumenta a nossa responsabilidade. Eu fico feliz demais da conta. Poucos centros espíritas têm feito esse tipo de orações. A Casa do Dr. Bezerra faz, orando para o Brasil, para os 4 cantos do planeta. E eu fiquei sabendo essa semana, amigos católicos, que tem grupos, vários grupos acordando 4 horas da manhã, o Instituto Exeg, e tem aqui, eu até anotei aqui o Rosário do Frei Gilson, 4 horas da manhã eles acordam para orar para a pátria do Evangelho. Eles estão se mexendo. E lógico que o bem vai predominar no final.
Fiquem tranquilos. Então, é bonito ver o movimento. É coisas da pátria do Evangelho. Não importa a religião. Não importa. O importante é que a religião seja do bem. Estão agindo. Tudo isso provocou isso. E na Bíblia, por que eu estou falando de tudo isso? Na Bíblia está claro. As prioridades. Lógico, Deus acima de tudo, de todos, mas está lá as prioridades. Família, desenvolvimento espiritual e trabalho. Olha, eu vou repetir: família, desenvolvimento espiritual e trabalho. Ocorreu no mundo ocidental e em outras partes uma inversão, na Ásia também, o trabalho em primeiro plano. Alguns países aí que são ateus de maneira autoritária, lógico, é o trabalho em primeiro. Então, veja bem, passa a minha impressão, quase com certeza, que estão atacando as bases da família. E não é de uma forma sutil, não. É de uma forma descarada, na cara dura. Eu nunca vi coisa igual. Te juro, eu nunca vi. E eu volto a enfatizar, não é só no Brasil, não. Em Los Angeles está rolando processos que os negros de Los Angeles estão reclamando que os brancos, que têm muito mais veículos poluidores, estão poluindo os bairros negros em Los Angeles. Oh, meu Deus, até essa. Até essa. Já, na Holanda estão multando quem tem vaca, porque o pum da vaca polui e afeta. Então, nós vamos ver, nós temos que estar preparados para um bocado de verdades. Eu estou começando a me preparar no psicológico. E da nossa parte, o que podemos fazer? O mínimo do mínimo a ser feito é ficar atento aos maus hábitos que podem desestruturar a sua família. Cuida da sua família, irmão, que é muito. Eu estou aqui trazendo problemas de ordem global, de ordem de Brasília, Rio de Janeiro. Nós temos que cuidar da nossa família. Nós podemos pensar globalmente, mas agir localmente. Agir localmente. Então, olha, quais são os maus hábitos que podem desestruturar, a sua família? Brigas. As brigas têm que ser evitadas. Não tem que ceder. Desorganização dentro da família, com relação a tempo, a disciplinas internas, higiene. Alguém tem que organizar as rotinas da família. Gastos exagerados, que aí geram um estresse. Cair aí nessas máquinas de propaganda, comprando coisas desnecessárias. Eu estou lembrando do meu pai uma vez, há muito tempo atrás, trouxe 7 sandálias. Falou, olha, essa sandália chinesa, há muito tempo atrás, baratíssima. Eu falei, mas pai, o que nós vamos fazer com 7 sandálias? Aí nós, graças a Deus, doamos. Mas ele ficou fascinado pelo preço chinês na época. Estou lembrando, compra coisas desnecessárias, supermercado, coisas que não agregam valor, não fazem bem. Agenda cheíssima, cheia de atividades, não sobra tempo nem para olhar para os olhinhos dos filhos, não fazer uma refeição em família. Tecnologia em excesso. Outro dia eu estava lá, cumprimentei a amiga, apresentou o filho, o menino olhou para mim assim, esticou o braço, mas com a mão no celular. Eu não podia criticar, mas eu senti uma vontade. O menino olhou assim e continuou no celular e apertou minha mão. Falei, ai, meu Deus do céu, será que não tem alguma coisa errada na educação? Comparações desnecessárias, como se as pessoas fossem objetos, se comparando. Isso gera problemas familiares. E, principalmente, a liderança, a família se afastar da religião, se afastar de Deus, de Jesus. Não importa, volto a enfatizar, qual seja a religião. A família é uma instituição divina. A família nos levanta, nos dá atenção. A família é educadora e regenerativa, ela nos regenera, além de combater o egoísmo. Nós já comentamos no início. E nessa linha de raciocínio, qual é a base da família? Qual valendo aí uma viagem para Paris, Pininga, aqui pertinho, com maior respeito aos residentes de lá? Os pais. A base da família são os pais. Eu vou repetir, a base da família são os pais. Reparem bem nos detalhes do planejamento de Deus, com Jesus na governança, quando ele manda os 10 mandamentos para Moisés. Reparem bem lá. Eu não vou ler porque o tempo é curto, mas dá vontade de ler. Tem muito não furtar, não roubar, não. E aparece um ou outro ali, e um deles que aparece, reparem bem, presta bem atenção. Eu vou até ler aqui, tem vários, quando se fala em 10 mandamentos, é incrível, surgem várias interpretações, mas vamos trazer o mais atual.
Eu só vou ler aqui porque vale a pena. Muita gente acaba esquecendo, não tem fixado na parede, muitas vezes tem outras coisas fixadas na parede, mas não tem. Mas vamos lá. Não terá outros deuses diante de... Olha, o primeiro não. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te, ó, aí não entrou não. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Aí vem, honra teu pai e a tua mãe, que nós estamos estudando. Aí eu volto não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Vocês repararam um bocado de nós. Mas quando você olha esses mandamentos, só tem um que traz uma compensação declarada. Apenas um que traz compensação declarada. Qual é? Apenas um mandamento que declara uma compensação. Qual é? Honra teu pai e a tua mãe. Caramba! Olha a sabedoria que está por trás. O que traz essa compensação? Vocês lembram da compensação na época de Moisés? Ó? Que diz lá, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo. Eu estava ouvindo aqui as receitas antes da gente começar o estudo. Né? O que a gente estava debatendo? Viver, longevidade. Mas está lá, se honrai em Moisés. Se honrai, Moisés recebeu e escreveu na pedra isso, lembra? Se honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo sobre a terra que o vosso Deus nos dará. Essa terra, na época de Moisés, era a terra de Canaã, um local especial para os hebreus, onde existiria abundância, muito mel, gafanhoto, lembra que João se alimentava de mel e gafanhoto? Paz, harmonia. Portanto, honrar o pai e a mãe é o único mandamento. Todos eles trazem compensações. Por favor, lei da ação e reação. Todos eles são maravilhosos. Mas esse está na cara, está visível. Irmão, você vai ganhar um espaço. Você vai lá para a terra de Canaã na época. Mas por que Deus colocou dessa forma? Aqui nos dias atuais, olha a compensação. Olha, a compensação. Lógico que tem vários teólogos e trazem, mas olha a compensação que está bem claro. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, vem os teólogos que dizem atualmente, as suas orações serão ouvidas. Isso é uma visão bem evangélica, mas, por favor, quem honra o pai intercede pelos... Quem honra o pai intercede pelos pecados, evita cair neles, e é ouvido em sua oração diária. Está em Eclesiástico 3:3. Seus filhos te trarão alegria quando você tiver filhos. Sua vida será longa. Outra vez, olha, quando você honra seu pai e sua mãe, a sua vida será longa. Será abençoado por Deus, terá justiça no lugar dos pecados. Agora, o que é honrar os pais? Olha o benefício, declarado, hein? Ó, tá, eu tô sendo redundante, declarado. Honrar significa conferir honras, dar crédito, ou merecimento, exaltar, levar os pais às alturas, glorificar. O próprio apóstolo Paulo salientou nessa linha de raciocínio, ele coloca lá, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, em tudo que é justo. Creio eu, ele fala. Em tudo que é justo. Tem que tomar cuidado com as correntes familiares. Tem partes aí da família que a gente fala, aqui não, na boa. Mas é de maneira geral. Paulo coloca muito bem. Porque, olha o que ele fala, porque isto é agradável ao Senhor. Está em Colossenses 3:20. Me interpretam bem, hein? Olha, obedecei a tudo a vossos pais, e está lá entre parênteses Paulo dizendo, em tudo que é justo, creio eu. Tá? Isso é importante, tá? Esse detalhe que Paulo coloca. Os pais nunca são perfeitos, mas merecem a honra dos filhos pelo trabalho que fazem. Eles não são perfeitos. Senão estariam aqui no planeta de prova e expiação. Honrar pai e mãe significa que você olha para os seus pais sem filtros de julgamento.
sem filtro. Apenas olha com quem concedeu-lhe as vidas, concedeu a vida, nós estamos aqui. Tem gente que não dá devida importância, só depois que cai no hospital, fala, oh, concedeu a vida e outra, essa experiência da vida maravilhosa nessa outra hora. E a grande experiência aqui, em suma, estar vivo. Estar aqui, eu fico pensando, se eu não tivesse sido criado, como seria? Eu não tenho nem condições de analisar isso. E o que a Bíblia fala sobre o papel dos pais? Os pais são os tutores dos filhos de Deus. Os filhos são tutores. E devem ensiná-los, educá-los e cuidar deles. Os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educam e orientam seus filhos. Aos pais incumbe o dever de sustento, alimentação, guarda, proteção, convivência, enfim, toda assistência possível, considerando que a criança vem tão vulnerável, né, o bebê. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele comenta esse mandamento honrar o pai e a mãe, dizendo que a dívida para com seus pais terrestres é sempre insolvável. Eu falo, caramba, insolvável é um termo pouco utilizado. O que significa é impagável, não tem como você pagar. Não tem. É interessante, né? Ele fala, não tem como você pagar, devido à sublimidade envolvida nessa natureza. É impagável a dívida. Você sempre está em débito. A mãe, vamos pegar um exemplo, a mãe faz um sacrifício enorme na gestação. A criança, quando nasce, exige muitos cuidados, afeto, carinho. O toque da mãe na pele ajuda. É incrível as necessidades, as carências que a criança tem. E aí eu fico pensando nos sonhos daquela mãe solteira, sem emprego, quando o marido o abandona. Isso ocorre muito, viu? Não vou dizer que é comum. É quase... Bom, nas comunidades carentes, eu posso afirmar que é quase comum. A mãe, numa situação dessa, a mãe até deixar de comer para alimentar o filho. Mesmo que os seus pais não foram carinhosos, que te maltrataram, existe uma dívida, sim, de você para com eles. Perdoa. Eu vou repetir. Perdoa. Eles permitiram, eu estou repetindo, além do texto que o Dante Mar leu, eu estou repetindo, eles permitiram nós estarmos aqui. Nós temos que agradecer, agradecer, agradecer. Agradecer. E nesse agradecimento, superar possíveis mágoas, más recordações. A gente tem que... Nós temos que considerar que, com certeza, eles deram o máximo. Todos nós estamos dando o máximo. Só que a gente só pode dar o que a gente tem. Outro dia, uma época, eu virei para alguns parentes e falei, cara, eu não consigo ser o que eu não sou. Vocês estão cobrando algo que eu não consigo. A gente tem limites. Eu não consigo dar, talvez, lá na frente, né? Mas eu não consigo. Ninguém consegue dar o que não tem. Então, a gente não entende de ser filho, muitas vezes, de pais com poucas reencarnações, que abandonam as crianças, não tem noção. Muitas vezes, aquele pai sob influência, que aprontou muito em vidas anteriores. Então, cada caso é um caso. Mas ele foi escolhido para tanto o pai quanto a mãe. Então, nós temos que aprender, no bom sentido, se desenvolver para compreender. E não é por mero acaso que se nasceu entre o pai e a mãe. Tem propósitos maravilhosos do nosso verdadeiro pai, que é Deus. A gente só consegue entender o pai e a mãe, sabe quando? Sabe quando? Quando a gente se torna pai ou mãe. Quando Jesus, aí já estamos terminando, quando Jesus que estava em uma casa e tinha muitos que queriam vê-los, o apóstolo diz, Jesus, os seus irmãos e a sua mãe estão lá fora. E Jesus diz, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Olha que você lê isso não pode ter vindo de Jesus. Os teólogos alemães que pegaram lá do grego traduziram errado. Esses irmãozinhos alemães aí, sempre aí não sabemos se tem más intenções, enfim, nós não sabemos, temos que desconfiar. Né? Mas eles adulteraram detalhes da Bíblia. Número de crianças que morreram na perseguição do menino Jesus,
É raro, de 3.000 para 2.000. Mas ó, a espinha dorsal moral na Bíblia está correta. Então, quando você vê isso, fala, caramba, o que Jesus quis dizer? Para clarear. Ele quis dizer, meus irmãos e minha mãe estão aqui conosco. Ele complementa, meus irmãos e minha mãe estão aqui conosco. Então, vamos repetir, porque eu acabei dando uma desviada. Jesus estava lá na casa, os apóstolos de Jesus, seus irmãos e sua mãe estão lá fora. Jesus diz, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E diz, meus irmãos e minha mãe estão aqui comigo, conosco aqui. Jesus estava querendo dizer sobre o parentesco sanguíneo que existe. Eu, minha esposa, minhas filhas, que estão aqui para a gente, um aprender com o outro, se curar e se libertar de enfermidades, obsessores. Essa escola, hospital e prisão que a família propicia, nós já comentamos várias vezes, a gente elimina muitos efeitos. Você vê, olha as funções da família. E principalmente na família, a gente se desenvolve no amor. Então, essa é a família, é o parentesco sanguíneo, e que geralmente é formado por uma parte aí de inimigos de vidas passadas, que são colocados juntos para resolverem entre si. Tudo aqui junto. Então, as famílias, primos, fazem parte. É o passado nos cobrando. Lógico que tem. Isso aí dá uma conversa maravilhosa. Agora, Jesus comenta sobre a família espiritual, aquelas pessoas que ele se afinizavam, através do amor que estavam lá dentro da casa. São os verdadeiros amigos, aqueles que nos sentimos muito bem. Lembrando que Maria foi a única que veio de capela em missão. Portanto, Maria era evoluidíssima, e Jesus se afinizava com ela. Mas ele quis trazer esse exemplo. Jesus se afinizava com todos, compreendia todos, e amava os seus irmãos. Mas ele quis citar esse exemplo para clarear que existe a família espiritual e a família de sangue, consanguínea, corporal, enfim. Perceberam? Em resumo, o projeto de Jesus, que é o projeto de Deus, um dia todo o planeta Terra será uma egrégora única, todos de mãos dadas. Portanto, nós já estamos próximos, é questão aí de 30 e poucos anos, com plena regeneração, e vai se intensificar isso. Eu acho que vai demandar um tempo, é um período grande de regeneração. Tá? É um começo, começa aí em 2057, alguns textos psicografados estão dizendo isso. Mas vai prevalecer aquilo que a gente pede na prece de Cáritas, aqui na Terra. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Olha, vale a pena recordar. É um pedido que a gente faz na prece de Cáritas, que a nossa Santa Irene, uma das irmãs, em nome de Cristo, falou, pode atear o fogo, eu sou cristã. Olha que mulher corajosa. Adoro relembrar a Santa Irene da igreja, que é a nossa Cáritas, que é a prece de Cáritas. Então, repetindo, na prece de Cáritas. Ela diz lá, um só coração, um só pensamento subirá até vós, que é o cristianismo, como um grito de reconhecimento e de amor. Por isso, nós temos que cuidar da nossa família, depois a família da comunidade, a família do país, a família dos blocos que estão vindo e do bloco da terra. Não vai ser do jeitinho que a gente gostaria, mas vai ser do jeito que Deus quer. Lógico. Deus abençoe a todos, reflitam e foquem mais na família. Foquem mais na família, que é a base de tudo. Por isso que teve todo esse destaque. Por isso que a ausência do bem bate aonde? Na família. Se vocês perceberem bem, as batidas no planeta todo estão sendo na família. Destruir a família. Por isso, cuidem bem da sua família. Nós estamos aumentando a responsabilidade de todos que estão aqui. Cuidar bem da família, em todos os aspectos, nesse período de grandes e rápidas mudanças. De repente, onde eu estou? Né? Então, tem que voltar para o departamento com muitas orações, e ficar esperto, atento a esses novos tempos. Que Deus abençoe a todos.
paramos por aqui. E viva a família!